levar essa técnica para as pequenas empresas, para os escritórios de contabilidade, para eles saírem das decisões emocionais, das decisões que não efetivamente trazem resultados, para a razão, para trabalhar com números, né? E tomarem decisões menos arriscadas, menos ineficientes, menos irracionais. E essa técnica é baseada em números, né? No monitoramento dos sinais vitais de uma empresa. E aí eu peço a você que está nos assistindo aí, que se imagine como médico, como intensivista lá na UTI de um hospital. Você está ali com os pacientes precisando da sua ajuda, mas você não tem acesso a nenhum equipamento, não consegue monitorar a pressão sanguínea, o batimento cardíaco, não consegue fazer um exame de sangue, não consegue fazer uma tomografia, um ultrassom. Muito provavelmente você não vai conseguir fazer um bom diagnóstico. E o pior, muitas vezes você não vai conseguir dar um tratamento adequado, pode até receitar o remédio errado, na hora errada, na dose errada. E a gente começa a nossa conversa justamente nesse sentido, né? Temos milhões de empresas hoje na UTI que precisam, em primeiro lugar, que nós monitoremos os sinais vitais dessas empresas. Essa metodologia tem 7 passos, são muito simples, ela é muito fácil de entender, ela só tem um problema, ela dá trabalho para fazer, né? Mas ela é fácil de entender. O primeiro passo é justamente o de diagnóstico, de entender os sinais vitais. E o mais importante nesse momento chama-se cash runway. A nomenclatura é em inglês, mas eu vou traduzir para vocês de um jeito muito simples. Cash, grana, cacau, tutu, capilé, money, pila, larjan, né, viu, metal. Runway é a pista de voo, a pista de decolagem de um avião ou a pista de corrida. Então, isso significa, na prática, o dinheiro que uma empresa tem para enfrentar um caminho difícil, né, para enfrentar uma situação de crise. E a fórmula desse conceito, desse sinal vital, é o dinheiro que a empresa tem em caixa, no cofre da empresa, nas contas correntes e nas aplicações financeiras de 30 dias, dividido pelo burn, pela queima mensal. Então, você acha o batimento cardíaco da empresa em meses. E é interessante que depois tem eu elaborei um quadro, depois eu até mando esse quadro, esses slides para você distribuir para o pessoal. Esse quadro, ele retrata 4 situações. Se o seu fôlego financeiro for maior do que 12 meses, se o fôlego financeiro da sua empresa for maior que 12 meses, significa que a sua empresa recebeu alta do hospital. Ela pode ir para casa, pode ficar relativamente tranquila, mas tem que ser monitorada para não ter um problema, né, de novo ter uma recaída. Se ela tem entre 6 e 12 meses, estado de alerta. Fica internado, nós vamos fazer o tratamento, mas não precisa de intervenção cirúrgica. Se tem entre 3 e 6 meses de fôlego financeiro, a gente coloca a empresa na UTI, a gente vai cortar a gordura, a gente vai sem anestesia, vai doer, né? E se tem entre 3 meses e 6 meses, menos de 3 meses, perdão, de cash runway, significa que ela está em estado de calamidade. Ou seja, nós vamos entubar a empresa, nós vamos fazer cirurgia, não vai ter anestesia, vai doer, mas aí nós temos 2 questões. Uma delas é o seguinte: no mundo inteiro, a maioria das pequenas empresas tem até 27 dias de fôlego financeiro, de caixa, né? De cash runway. No Brasil, esse número é pior, é bem pior, porque, em especial, o comércio trabalha muito alavancado, trabalha com prazo de recebimento muito longo e prazo de pagamento muito curto, né? Então, eles têm que recorrer a descontos de recebíveis, seja cartão de crédito, cheques ou duplicatas ou faturas. Eu tenho feito esse trabalho com alguns escritórios assim, de forma muito presente, e é difícil achar algum escritório de contabilidade que tenha o cash runway maior que um mês, tá? Isso significa que a situação não é confortável, mas tem solução, tá? Tem solução porque a primeira empresa que eu apliquei essa metodologia, eu usei esse quadro que está aqui na minha casa para desenhar todo o processo, e no dia 17 de março nós calculamos a primeira vez o cash runway da empresa e encontramos 1,5 meses. Quer dizer, no mês seguinte a empresa teria problemas, ela talvez tivesse problemas até de solvência, né?
para honrar os compromissos dela. E entramos com a aplicação dessa metodologia na íntegra, e passados 30 dias, no dia 17 de abril, nós fizemos nova medição e o número já foi para 4,5 meses, teve um aumento significativo, né? E agora, 17 de maio, fizemos outra medida, já foi para 6,8 meses de cash runway, né? Isso tudo não sem sangue, não sem suor e não sem lágrimas. Então, é possível mudar a realidade da sua empresa, é possível reverter a situação, mas vai exigir trabalho e, mais do que isso, tomar decisões duras, né? Tomar decisões significa falar muitos nãos e apenas poucos sims. Essa metodologia traz uma vantagem também. Além de melhorar o escritório de contabilidade das pessoas que estão nos assistindo, eles podem e devem aplicar nos clientes deles. E como eu disse, não é complexo o processo de aplicação. Mas para ter um diagnóstico mais bem detalhado, a gente precisa entender quais são os componentes que influenciam o cash runway da empresa. E o primeiro deles é o EBITDA, ou EBITDA, né, depende da forma com que as pessoas gostam de pronunciar, que basicamente é o lucro antes da depreciação, dos juros e dos impostos. Resumidamente, receita menos custo, menos despesa, né? Bom, e o que acontece com a maioria dos empresários quando eles começam a ver uma crise e estão naquele estado emocional do desespero? Eles começam a cortar despesas. Bom, aí vocês devem estar se perguntando aí, por que eu separei despesa de custo, né? Custo são aqueles gastos que estão ligados diretamente à atividade produtiva da empresa. Então, o empresário, tomando decisões emocionais, corta despesa de viagem, fácil cortar, né? Ninguém está viajando. Corta despesas administrativas, corta gastos com marketing, com tecnologia da informação. E aí vai uma pergunta também para você que está aí nos assistindo. A tecnologia da informação do escritório de contabilidade é custo ou é despesa? Eu já vou responder para antecipar. É custo. Por quê? Porque ele faz parte do processo produtivo. Hoje em dia, não existe empresa de serviços contábeis que não use a tecnologia. Até a Reut é um exemplo bastante relevante no mundo atual, no mundo inteiro, eu posso dizer, a esse respeito, porque ela usa intensivamente a tecnologia como fator de geração de produtividade e otimização dos seus processos, né? Então, é um custo. Agora, o pior de tudo é que quando o empresário começa a analisar os desembolsos dele, ele vê lá na linha da despesa administrativa quem? O escritório de contabilidade. E aí ele liga para o dono do escritório e fala assim, eu podia estar matando, eu podia estar roubando, só vim aqui pedir para reduzir o contrato, ou para cancelar, ou para suspender, né? Ou troca por mais barato. Na realidade, reduzir despesa em uma situação como essas é um ato praticamente inócuo, é quase como se fosse um efeito placebo. Por quê? Porque isso tem muito pouco efeito no cash runway da empresa. Ele traz um ganho quase que irrelevante, né, no cash runway de uma empresa. Mas por que então, né, aí vem a pergunta de $1 milhão, por que então que as pessoas cortam primeiro despesa para depois cortar custo? E a resposta é muito simples. A gente, o mundo, o ser humano, adora mudança, mas ninguém quer mudar. A verdade é essa, né? A gente gosta da mudança no outro, a gente quer que o outro mude, mas a gente não quer mudar a nossa empresa, o nosso negócio, o nosso status quo. Então, mudar a estrutura de custos de qualquer negócio exige a mudança do modelo de negócios daquela empresa. E para mudar o modelo de negócios, primeiro eu tenho que mudar o modelo mental. Se eu não mudo minha cabeça, eu não mudo meu modelo de negócios e não mudo minha estrutura de custos. Vou dar um exemplo muito simples, até fora da área contábil, que vocês vão entender claramente. Aqui próximo à minha casa tem um restaurante muito grande, que é aquele restaurante familiar que recebe as famílias nos finais de semana, na sexta-feira, que tem área de lazer para as crianças, tem uma carta de vinhos, cervejas, uísques, coquetéis de todo jeito, muita comida mineira, muito cardápio de todo jeito, churrasco, muitos garçons. É um restaurante até muito agradável de ir e não é um restaurante muito barato. Chegou a pandemia, fechou, né? Tá lá fechado. E aí ele colocou uma placa na frente dele, assim, dizendo entrego agora por delivery, por tal aplicativo. Na realidade, o que ele fez foi efeito placebo. Não resolve nada, porque ele está operando com uma estrutura de custos, com um modelo de negócios que é focado em uma experiência, em um processo,
E agora ele está tentando atingir outro mercado, que é o de delivery, que é o de entrega em casa. Na verdade, ele só está aprofundando a crise dele. Por outro lado, a concorrente dele, próximo, simplesmente fechou, literalmente fechou a empresa, abriu uma nova empresa próximo aqui, só que num local menos nobre, menos valorizado, uma loja pequena, que não é aberta ao público, e ele reduziu o escopo da entrega dele, dos produtos que ele entrega. Basicamente, ele entrega 3 tipos de coisa: frango assado com feijão tropeiro, frango assado com farofa e frango assado com frango assado. Né? 2 cervejas, a boa e a ruim, e 3 refrigerantes, 3 tipos. Vende pelo WhatsApp, divulga pelo Facebook do bairro, entrega pelo motoboy. E está nadando em oceano azul aqui, né? Está tranquilo. Ou seja, ele mudou o modelo de negócios dele, mudou a estrutura de custos dele. E aí ele consegue sobreviver. Ele transformou o custo fixo em variável, ele buscou um novo mercado que ele não tinha, ele vende produtos que são bem mais fáceis de serem vendidos em momento de crise. Né? Então, ele mudou o modelo de negócio dele. E o escritório de contabilidade, o que ele tem que fazer para mudar o modelo de negócios? Né? A receita é a mesma para qualquer empresa, só que tem peculiaridades conforme o tipo da atividade econômica. Todo mundo, todas as empresas do mundo hoje, têm que passar pelo processo de transformação digital. E isso traz uma implicação muito séria. Eu tenho que estar presente para o meu cliente de forma, é o que o pessoal chama de omnichannel, ou qualquer ponto de contato com o cliente. Vou dar um exemplo também fora da área contábil e volto para a contabilidade. Uma loja de moda feminina popular. Né? Fazendo esse trabalho, ela poderia, vamos supor que ela tenha 20 lojas em uma cidade. Ela poderia fazer downsizing da empresa, fechar metade das lojas, que são as que vendem menos. Ela poderia, ao invés de demitir os vendedores, colocar os vendedores para trabalhar, seja vendendo em redes sociais, como o Instagram ou pelo WhatsApp, para as clientes que são aquelas clientes fiéis, né, se relacionando com as clientes via WhatsApp. Ela poderia fazer venda de porta em porta, que existe até hoje, e com sucesso, não é só para produtos populares. Ela poderia colocar produtos nos marketplaces, né, tipo Mercado Livre, Magazine Luiza, Amazon, Americanas. Ela poderia também ter seu próprio e-commerce, mantendo a loja. Ou seja, isso é omnichannel, isso é estar presente aonde o seu cliente está. Mais do que isso, o processo de transformação digital, ele passa pelo posicionamento da empresa em todos os canais de atendimento e tendo uma retaguarda, né, um sistema de back-office potente que se integre com esses canais todos. No caso, por que eu falo isso? Porque o mundo digital é ingrato, né? Ele não perdoa. Se você comete um erro no mundo digital, você vai para o Reclame Aqui, você é mal classificado nos marketplaces, né? E cometeu um erro sem um back-office, sem um sistema que controle contas a pagar, a receber, estoques, né, seus custos, você inevitavelmente vai entregar produto errado, já aconteceu comigo, vai deixar de entregar produto, também já aconteceu comigo, porque no dia que eu fiz a compra, o produto estava em estoque, no dia da entrega não estava mais. Já aconteceu também de eu entrar fazer uma compra, cancelar e receber a mercadoria. O vendedor não vai conseguir calcular o custo de venda dele. Então, assim, a transformação digital completa significa ter um sistema de retaguarda, o famoso ERP, integrado a essas plataformas digitais, aos marketplaces, às redes sociais, a todo esse mundo, e ainda possibilitar a venda da loja física e com venda porta a porta. Isso no mundo do varejo, né, no mundo do B2C. E no escritório de contabilidade, o que significa? Significa integrar com o seu cliente, ter mecanismos de autoatendimento, significa fazer todo o processo digital de controle da documentação e, mais do que isso, propiciar para o cliente essa experiência multicanal, omnichannel. Por quê? Porque eu pergunto muito para as pessoas o seguinte: hoje você vai ao banco fazer uma TED, um DOC, uma transferência bancária? Ninguém faz, né? A gente usa o aplicativo. Para operações transacionais, o melhor dos mundos, o que todo mundo quer é não perder tempo. É usar o smartphone ou um aplicativo via internet. Né? Agora, para questões emocionais, quando você está com
uma conta corrente clonada, uma conta corrente hackeada, você quer falar com alguém, você quer falar com o gerente, né? Então, é essa experiência que provê a transformação digital completa. E ao final dessa explicação de hoje, eu vou ensinar para o pessoal não só como aplicar essa metodologia, mas também como posicionar o escritório de contabilidade, não mais como despesa do ponto de vista do cliente dele, e sim como custo, como posicionamento, como conselheiro estratégico para o negócio dele. Na realidade, tanto o marketing quanto a tecnologia, quanto a contabilidade, hoje são os principais agentes de transformação digital e posicionamento estratégico das empresas, seja qual for a atividade delas, né? Bom, analisando ainda o EBITDA, a gente falou de custo e despesa, mas eu acabei falando um pouco também do lado da receita, né? E como é que você pode influenciar o cash runway positivamente? Reduzindo cancelamentos, reduzindo inadimplência, reduzindo downgrades de contratos, né? Redução de contratos, aumentando a entrega de novos produtos, novos serviços, buscando novos mercados ou novos clientes, né? Naquele exemplo que eu dei do varejo, ao se posicionar no Instagram, a loja buscou um novo público, um novo mercado. O frango assado também buscou um novo mercado. Quando a gente fala de novos produtos, o frango assado fez exatamente isso. Ele deixou de vender um tanto de coisa e se posicionou de forma simples, vendendo uma coisa simples, que muito consumida pelas famílias, né? E criou um novo produto para ele. No escritório de contabilidade, o que pode ser um novo mercado, o que pode ser um novo produto? Um novo mercado é o seguinte, não é exatamente igual a um novo cliente. Em geral, os escritórios de contabilidade buscam novos clientes dentre aquelas empresas que já têm o processo contábil fiscal trabalhista terceirizado. Buscar um novo mercado pode ser buscar empresas que tenham isso interno e propor a terceirização desses processos, ou mesmo propor a terceirização do contas a pagar e a receber para as empresas que já têm contábil fiscal trabalhista terceirizado, né? Isso é buscar um novo mercado, e ao mesmo tempo criar um novo produto para os clientes. Aí muita gente fala assim comigo, Roberto, você está doido? Como é que vende na crise? Eu falo assim, gente, claro que vende na crise, todo mundo compra na crise. Todo mundo compra itens de primeira necessidade. E no mercado B2C, no mercado de vendas para o consumidor final, o que é primeira necessidade para mim é diferente do que é primeira necessidade para a Lúcia. A Lúcia não vai deixar os gatinhos sem né, a comidinha, sem a vacina deles, né? Então, isso para você é primeira necessidade. Para mim, é outra coisa. Para mim é pão de queijo, né? Goiabada. Tô brincando. O mercado do varejo ele é um pouco mais sutil na identificação do público final dele. Então, você tem que estudar mais aí o seu público. Mas no mercado B2B, no mercado de venda de serviços para outras empresas, existem 2 itens de primeira necessidade que qualquer empresa compra. Redução de custo e aumento de receita. Então, se você for capaz de levar para o seu cliente um projeto onde, no curto prazo, ele consiga reduzir os custos dele ou aumentar as receitas, ele vai te escutar, né? E cabe a você explicar bem esse projeto para ele comprar, né, essa solução de você, né? Bom, mas existem mais 4 elementos que impactam de forma significativa no cash runway de uma empresa. Um deles é o capital de giro. E capital de giro é composto de prazo de pagamento, prazo de recebimento e estoque. No escritório de contabilidade, isso tem pouca relevância, porque o escritório de contabilidade não tem estoque, o prazo de recebimento normalmente já é mensal, e o prazo de pagamento também já é mensal, na sua maioria, né, o grande gasto do escritório de contabilidade já é mensal, porque, em geral, são salários. Mas isso faz uma diferença absurda no comércio, né? Se você que está nos escutando aí tem clientes no comércio, atacado, varejo ou indústria, fazer uma simples adaptação, uma simples negociação de prazo de pagamento e prazo de recebimento já dá um impacto muito importante no fôlego financeiro da empresa. E mais ainda, a maioria das empresas brasileiras trabalha com um estoque muito elevado. Muito elevado. E estoque é dinheiro, gente. Estoque é grana. Só que comecem, então, solicitando ou ajudando o seu cliente a fazer a classificação ABC dos estoques. É uma técnica muito antiga, inclusive, mas que é muito válida até hoje. Estoque tipo A é o que vende muito. Estoque tipo C, né, em linhas gerais, é o que vende pouco. E o B é o que vende mais ou menos. No caso do varejo, por exemplo, você pode colocar
o estoque tipo A nas redes sociais, no Instagram, vai buscar um público mais elitizado, com maior poder aquisitivo. O estoque tipo C, você pega seus clientes fiéis, aqueles que vão na loja sempre, faz o contato via WhatsApp, conversa com eles e fala que agora tem uma promoção. Né, promoção de tal produto pela metade do preço. Eu tenho certeza que vai vender. E vendendo, gera caixa, melhora o cash runway, melhora o fôlego financeiro e gera dinheiro para você comprar produto tipo A, né, que vende mais. E o produto tipo B, coloca nos marketplaces, né, coloca na Amazon, coloca na Magalu, coloca na Americanas, coloca no Mercado Livre. Né? Então, para tudo tem solução. E aí, quando a quarentena acabar, você ainda tem a loja para vender produto A, B e C. Né? Tudo tem jeito. Só que a gente precisa analisar os números e tomar as decisões mais racionais. Né? Outro fator que influencia significativamente no fôlego financeiro das empresas são os investimentos, seja em ativos ou em participação em outros negócios. Ativos tangíveis, agora, é hora de vender, né? A empresa tem que ser líquida. Então, se você tem um imóvel, um trator, um caminhão, uma máquina, um equipamento, venda, desimobilize sua empresa. Roberto, mas se eu vender meu caminhão, como que eu vou fazer minhas entregas? Terceirize, né? Transforme custo fixo em variável. Até aplicativo hoje em dia tem para entregar as coisas. Então, assim, tudo é possível. E a objeção maior que eu escuto quanto a isso é o seguinte: mas meu imóvel valia 100 mil em janeiro, agora só estou oferecendo 80. Gente, é claro, em janeiro a bolsa estava 130, agora está 80, né? E a recuperação dos ativos não vai se dar em menos de 2 anos. Isso aí você pode esquecer. Então, faça a conta. Se você precisa de 100 mil reais em caixa, tem um imóvel e estão te oferecendo só 80, se você for ao banco buscar esse dinheiro, quanto que você vai pagar de juros? Né? 3%, 4% ao mês. Isso ao ano dá 40 mil reais ou mais. Né? Então, fazendo conta, a gente acaba tomando decisões mais coerentes. Né? E existe sempre a opção de terceirização, de leasing reverso, de refinanciamento e de uso de terceiros, né? Como mais modernos, inclusive, como esses aplicativos aí de entrega de mercadorias. Bom, participação em outras empresas. A gente sabe que tem muito empreendedor serial que adora ter um negocinho, né? Tem empresa de tudo quanto é jeito. A hora agora é de focar, de ter foco no negócio principal e, na medida que for possível, vender as ações minoritárias, né, as participações minoritárias em outras empresas, para ter foco. Tem um lema que o pessoal de investimento fala, o pessoal que trabalha com bolsa de valores, principalmente fora do Brasil, nos fundos, que o lema em trios é cash is king. Por que cash is king nesse momento? Porque quem tem dinheiro, quem tem liquidez, está protegido, né, vai passar pela crise, talvez com alguns arranhões, mas não vai fechar a empresa. E no momento da retomada, ele tem muito mais condição de investir, seja em expansão, seja em novos produtos, seja em aquisição de empresas, enfim, na retomada, onde quem tem dinheiro vai fazer festa. Né? E o último item que influencia o cash runway são os prolabores e lucros distribuídos. O mais comum que eu vejo, em especial em escritórios de contabilidade, é o sócio do escritório ter um prolabore de 15, 20, 30 mil reais, mas atuar como coordenador fiscal, como coordenador trabalhista, como coordenador contábil. E aí a coisa que a gente tem que entender é o seguinte: se você fosse contratar um coordenador fiscal para fazer exatamente o que você faz, por quanto você contrataria? Né? Então, uma coisa é o seu salário, que tem um nome bonito de prolabore. A outra coisa é o lucro distribuído. Né? E lucro distribuído, por que é que os escritórios de contabilidade estão numa situação de fôlego financeiro tão ruim? Porque eles sangram a empresa, né? Eles têm uma retirada prolabore muito alta e retiram todo o lucro da empresa. Não guarda, né, nas 3 caixinhas. Quais são as 3 caixinhas? A caixinha do desastre, a caixinha do investimento e a caixinha do sonho. A caixinha do sonho é para distribuir, né? É a distribuição de lucros para os sócios. A caixinha do desastre é justamente para esses momentos difíceis. E o que eu recomendo é que você tenha na caixinha de desastre, no mínimo, 3 meses do seu gasto mensal. No mínimo, né? 3 meses de fôlego, de cash runway. E na caixinha de investimentos, mais outros 3 meses. Né? Porque no momento de crise, você está ali com 6 meses de cash runway e está tranquilo. Né? Não está numa situação melhor dos mundos, mas pelo menos você está numa posição razoável. Né? Bom, Lúcia, eu vou te mandar também um modelo de planilha para o pessoal calcular esse cash runway mensal
e fazer projeção desses índices, né? Como assim? Se você faz a projeção de inadimplência, cancelamento e downgrade do seu escritório, muito provavelmente você vai perceber uma degradação, né, uma degeneração desse indicador financeiro que é tão importante, que é o runway, né, o fôlego financeiro. E aí você tem que tomar medidas antes que o problema aconteça. Por que provavelmente você vai ter um aumento de cancelamento, inadimplência e downgrade? Por uma razão muito simples. É ilusão a gente acreditar que essa crise vai passar em um mês, em 2 meses, né? Tá, tudo bem, se ela passar, você tomou as medidas necessárias, ok, você vai ficar feliz do mesmo jeito, né? Você vai estar líquido, vai reinvestir na empresa. Mas a probabilidade maior é que ela dure 12 meses, talvez até 24 meses. A previsão do PIB para esse ano é negativa em 5, e no Brasil, na Europa, é negativa em 8, né? E a recuperação do ano que vem, se der 2, 3, se der 5% de PIB ano que vem, a gente chega no 0 a 0. Né? Então, você tem que estar preparado para isso tudo. Enfim, segundo passo da estratégia. Eu falei muito no primeiro, mas pode ficar tranquila que vai dar tempo no nosso tempo, tá? Fique tranquila. Tem gente que já está fazendo pergunta aqui, Roberto. Posso ou você quer no final? 10 minutinhos eu termino aqui, eu acho que então, pode dar. Né? Tá. Feito o diagnóstico, você tem que fazer agora o prognóstico, é definir qual estratégia que você vai adotar. Se você está em estado de calamidade, eu recomendo que você use uma estratégia de defesa agressiva e ataque leve. O que é defesa agressiva? É redução de custo agressivo. Se você, por outro lado, tem o cash runway de 12 meses, faz uma defesa leve e um ataque agressivo. Né? Você está com grana, você está com dinheiro para investir. Então, vá olhar as oportunidades, vai ver o que está acontecendo no mercado e ataque. Né? Então, tem um posicionamento também entre ataque e defesa, que dependendo do seu fôlego financeiro, você se posiciona com ataque leve ou agressivo ou moderado, né? Ao longo do tempo. O que aconteceu com essa primeira empresa que a gente fez o trabalho? A gente entrou nos primeiros 15 dias em defesa agressiva, depois fomos aos poucos deixando a defesa leve, né? Mais moderada, e agora, no mês de maio, a gente já começou um ataque agressivo. O que é ataque agressivo? Busca de novas receitas. Tá? O terceiro passo é ter consciência que sozinho você não vai conseguir fazer nada. Então, chame a sua equipe, chame seus líderes, os colaboradores da sua confiança e divida em 3 grupos de trabalho, 3 forças-tarefas que eu chamo de sala de guerra. A sala de guerra 1 cuida da defesa, a sala de guerra 3 cuida do ataque e a sala de guerra 2 do meio de campo. O que é o meio de campo? É a fidelização de clientes. Né? Então, a sala de guerra 1 ela tem que ser composta por profissionais de áreas diferentes, ela tem que ser multidisciplinar, porque para quem só entende de prego, todo problema se resolve com martelo. Eu estou cansado de ver gente que aplicou MP de forma indiscriminada e piorou a situação da sua própria empresa, né? Porque não teve a visão do todo. Então você tem que ter nessa sala de guerra de redução de custos gente que entenda, sim, de questões trabalhistas, gente que entenda de tributos, gente que entenda de questões financeiras, mas também gente que entenda de tecnologia. E, sobretudo, se você estiver aplicando isso no seu cliente, alguém que entenda da produção dele, da fábrica dele, ou do processo comercial dele, né? Porque sem essa visão 360 graus da empresa, as soluções não vão ser as melhores e podem levar a empresa a uma situação pior do que ela estava. Eu tenho muitos exemplos disso. Tá? Então, esse grupo vai produzir ideias para começar ou terminar a transformação digital da empresa, para automatizar a cadeia produtiva, para colocar software em nuvem, para colocar sistemas de autoatendimento, para otimizar processos, terceirizar processos, realizar fusões ou aquisições, reduzir o custo total de propriedade da tecnologia que ela usa, fazer o downsizing da empresa, reduzir estoques, vender ativos, obter financiamentos ou renegociar pagamento e recebimento. Então, assim, tem várias opções de ideias aí. A sala de guerra 2 é uma sala de relacionamento, pessoas que vão conversar com os clientes como se fossem médicos. E aqui eu vou fazer uma simulação só para o pessoal entender. Imagina que eu sou seu médico, Lúcia. Eu vou ligar para você e falar assim: oi, Lúcia, tudo bem? Aqui, doutor Roberto, estou preocupado com você. Como é que você está? Você está bem? Seus gatinhos estão bem? Né? Vou fazer pergunta aqui que eu não sei, né? Seu marido, seus filhos, seus pais estão bem? Tem alguma coisa que eu possa ajudar? Na hora que eu falo isso, a Lúcia vai fazer o que todo ser humano faz de melhor: reclamar da vida, né? Aí ela vai reclamar de um tanto de coisa e eu vou anotar, né? Fazendo isso empresarialmente é a mesma coisa. Como é que está a sua empresa? Você está bem? Como é que estão as coisas? O empresário vai reclamar e você vai anotar. Anota item a item lá no caderno. No finalzinho da conversa, você vai falar assim: ô Lúcia, os seus problemas são
D e E. Ok? Confere? Confere. Então tá, eu vou me reunir agora com a turma lá do escritório, com os profissionais lá, e a gente vai pensar em soluções para te ajudar. Eu não vou dar uma resposta de imediato, porque quem dá a resposta de imediato normalmente dá a resposta errada. Dá a resposta sem analisar 360 graus. Fala assim, suspende seus contratos de trabalho, demite todo mundo, pega o financiamento. Né? Gente, calma, tem que entender a situação. Pode ser que isso seja ruim. Né? Pode ser que ela não precise. Como foi o caso das vendedoras. Né? Para que eu vou dar suspensão de contrato de trabalho para uma vendedora que pode vender pelo WhatsApp? Né? Ou dar suspensão de contrato de trabalho se eu for fazer downsizing na empresa? Eu vou piorar a situação. Né? Enfim, sala de guerra 2 é a sala de relacionamento, é a sala que vai colher informações para a sala de guerra 3, que é de ataque, que vai pensar nas soluções, sejam elas as já existentes ou novas soluções para o cliente. Então, se ele falar, olha, estou com dificuldade de fazer o faturamento da minha empresa, não consigo cobrar meus clientes, eu ofereço a solução, né, de terceirização, de BPO, do contas a pagar e receber. Se a empresa está com dificuldade de fazer a folha de pagamento dela, eu ofereço a terceirização da folha. E se o empresário estiver totalmente desesperado, eu falo para ele o seguinte, calma, vai dar certo, eu vou te ajudar, mas nós vamos seguir uma metodologia aqui, ó. Nós vamos aplicar a metodologia de sala de guerras que eu aprendi hoje com o Roberto lá. Gente, funciona. Você traz a pessoa para a racionalidade, analisa os números, né? Enfim, agora, essas salas de guerra vão produzir boas ideias? Não. Uma boa ideia vale menos do que uma dose de 51. Elas vão produzir bons projetos. E o que o projeto tem? Líder, tem equipe, tem orçamento, tem prazo e tem resultado. Então, as equipes vão fazer projetos e vão colocar lá como resultado previsto um prazo e um impacto no cash runway. E aí, o empresário, como líder dessa sala de guerra, vai priorizar os projetos que dão maior impacto com menor prazo, né? Porque não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, né? E vai controlar esses projetos. Então, o sexto passo cabe ao empresário, seja da contabilidade ou não, liderar, coordenar, motivar e priorizar os projetos, né? Esse é um fator primordial, é assumir a posição de destaque de liderança na sua empresa e muitas vezes na empresa do seu cliente. O sétimo passo é assumir o papel de conselheiro estratégico das empresas. A gente sabe muito bem que o nível 1, o nível das DARF, GPS, recibo de prolabore e balanço, balancete, é o nível de cumprimento de obrigação e cálculo de tributos, está em guerra de preços no mundo inteiro, né? Está no nível de automação. Não é que gente, o pessoal fala assim, mas não é importante. Claro que é importante, mas ele é tão importante que ele deve ser feito por uma máquina, que tem que ser automatizado. Por quê? Porque você precisa de tempo para executar as atividades que a máquina não consegue fazer. Por exemplo, aplicar essa metodologia. Por exemplo, conversar com o seu cliente. Por exemplo, criar novas soluções. Né? E, sendo muito franco, eu nunca gostei do termo contador-consultor, porque toda consultoria tem início, meio e fim. Senão, não é uma boa consultoria. Você não vai contratar um consultor de processos para sua empresa e deixar ele o resto da existência da vida dele aí. Né? Não vai contratar um consultor para a implantação de um sistema e ele vai ficar aí o resto da vida dele. Toda consultoria, para ser uma boa consultoria, tem data de início, data de fim e tem uma entrega, um projeto, um payback e um retorno sobre investimento. O conselheiro estratégico não. O conselheiro estratégico é para sempre. É aquela pessoa que você confia e que vai te ajudar a tomar decisões estratégicas com relação à mudança do modelo de negócio da sua empresa. E aplicar esse método da sala de guerra nas empresas que são seus clientes é um primeiro passo para se tornar conselheiro estratégico de uma empresa. E aqui, para fechar o raciocínio, eu vou trazer uma frase interessantíssima de uma pessoa que eu gosto muito, que diz o seguinte: ao contabilista agora já está sobrando tempo para o exercício de sua mais importante responsabilidade, que é de oferecer comentários ao comportamento do capital e também modelos para tomada de decisões administrativas. Quem disse isso foi o professor Antônio Lopes de Sá, em 1999. 99, ele já previa, ele foi um profeta, ele viu o futuro, e o futuro está acontecendo. Né? É esse momento que está acontecendo agora no mundo da contabilidade. Né? E ele ainda completa o papel de apenas informante de saldos. Informante de saldos, né? Mostrar um balancete, um balanço para o cliente, é um papel de mero informante de saldos ou zelador de assuntos fiscais, vem sendo superado e substituído pela tecnologia. Ele falou isso em 99. Né? Se a gente quer realmente que os escritórios, os profissionais de contabilidade saiam do papel de competição por preço, de das DARF, GPS, de prolabore, balanço, balancete, se tornem conselheiros, nós temos que nos posicionar como tais.
né? Temos que entender que um conselheiro precisa trabalhar de forma multidisciplinar com uma metodologia simples, prática, objetiva e definida. Por fim, eu tenho certeza que se você aplicar isso nos seus clientes, você vai, no mínimo, reduzir a inadimplência, cancelamento e downgrade. Porque quem ajuda será ajudado, né? Quem é generoso progride na vida. E mais ainda, eu tenho certeza que a história que o seu cliente vai contar para os netos dele não vai ser que você fez dados da FGTS, acessível de prova e balancete para a vida dele. Vai ser daqui a 30 anos, ele vai contar assim: meu neto, em 2020, o mundo passou por uma pandemia. Nossa empresa quase quebrou. Nossa família passou por um momento muito difícil, mas foi a Lúcia que me ajudou a recuperar a empresa e a chegarmos onde nós chegamos hoje. E é essa história que eu quero que você conte para os seus clientes. É essa história que quero que seus clientes contem para os netos dele. Não é a de dados da FGTS, esse balanço e balancete, né?